Olá, meus queridos alunos. Hoje vamos falar sobre os aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos da língua portuguesa. Fonologia é a parte da gramática que se dedica ao estudo do sistema sonoro da língua. Palavra de origem grega sendo fono, som, mais logia, estudo. Estuda os sons da língua, como os fonemas são organizados e articulados em sílabas, e também aspectos relacionados à ortografia, à ortoépia ou ortoepia, estudo da articulação e pronúncia dos vocábulos, e a prosódia, que é o estudo da acentuação tônica dos vocábulos. Então, temos que lembrar que a fonética e a fonologia consistem em áreas complementares da linguística no campo da análise dos sons correspondentes à fala. A fonologia na gramática estuda fonemas e letras, dígrafos, vogais e semivogais, consoantes, sílabas, sílaba átona e tônica, monossílabos átonos e tônicos, encontros vocálicos, ditongo e tritongo, hiato e encontro consonantais. Se nós estudarmos bem a fonologia, não teremos nenhum problema com a morfologia e nem com a sintaxe. Tanto a fonética quanto a fonologia têm como objeto de estudo os sons da fala. Elas se complementam, embora elas tratem de situações e estudos bem diferentes. Segundo Saussure, fonética designou a princípio e deve continuar a designar o estudo das evoluções dos sons. Não se deveriam confundir no mesmo título dois estudos absolutamente distintos. A fonética é uma ciência histórica, analisa acontecimentos, transformações e se move no tempo. A fonologia se coloca fora do tempo, já que o mecanismo da articulação permanece sempre igual a si mesmo. A fonética cuida da pronúncia, estuda os fonemas, o som da fala, a forma oral, nasal, as especificidades desse processo sonoro. O fonema é a menor unidade sonora de uma língua e o fone é a menor unidade sonora da fala. A transcrição fonética é a maneira como a palavra é pronunciada, a forma de representar a fala na escrita, que é o fone, entre colchetes. A fonologia faz um estudo do som da língua, observa como os sons são organizados numa sílaba, a ordem e a lógica dos sons, os aspectos funcionais dos sons da língua e tudo de forma significativa. Por exemplo, se houver a troca de um som articulado, haverá também a mudança do seu significado. Nós temos lá nota, um exemplo, nota e bota. A fonologia se empenha com a palavra e a organização das sílabas, da separação destas e dos sons agrupados nas sílabas para a formação das palavras. Lembrando que no sistema sonoro da língua precisa de uma vogal. Não há sílaba só de consoantes. Na língua, nossa língua, nós não temos sílaba só com consoantes, mas temos com vogal. Para formar uma sílaba, tem que existir uma vogal. É o caso das palavras eros e psique. O E forma uma sílaba. Tá vendo? Só. Psique precisou de uma vogal para que constituísse essa sílaba aqui, olha. A fonética e a fonologia são duas disciplinas interdependentes, uma vez que, para qualquer estudo de natureza fonológica, é imprescindível partir do conteúdo fonético, articulatório ou acústico, para determinar as unidades distintivas de cada língua. Desta forma, a fonética e a fonologia não são dicotômicas, pois fonética trata da substância da expressão, enquanto a fonologia trata da forma da expressão, constituindo as duas ciências dentro de um mesmo plano de expressão. Segundo Saussure, a fonética é uma ciência histórica que analisa acontecimentos, transformações e se move no tempo. Já a fonologia se coloca fora do tempo, pois o mecanismo da articulação permanece estável, de acordo com a estrutura da língua em questão. Mesmo sendo uma concepção contemporânea, foi Saussure quem primeiro fez a distinção entre essas duas ciências,
fonética e fonologia, por meio de suas dicotomias língua e fala, forma e substância. Agora, vamos ver um pouco sobre a morfologia, aspectos morfológicos que estão em sequência da fonética e fonologia. A morfologia estuda os morfemas e os processos de estruturação do sintagma lexical, segundo Matoso Câmara. Morfologia é o estudo a respeito da estrutura, da formação e classificação das palavras. São atribuídos a esse conjunto de informações a análise da estrutura, a formação, os mecanismos de flexão referentes às palavras, e fica a cargo da morfologia apontar cerca de todos os aspectos relativos aos substantivos, adjetivos, verbos, pronomes e artigos que são variáveis, são flexionáveis, e os invariáveis, que seriam as conjunções, os advérbios, preposições e também interjeição e numeral. Enfim, todas as chamadas classes de palavras. Nós sabemos que é um acervo muito grande que nós temos, são muitos, vários elementos para serem estudados, e através desse estudo desses elementos morfológicos, nós conseguimos compreender toda a estrutura sintática e também semântica. O estudo da morfologia é amplo, pois compreende diversas divisões e subdivisões de classes de palavras. Todas as áreas apresentam suas especificidades e são estudadas de maneira isolada, valorizando sua riqueza, porém omitindo nesse momento a função que exercem na oração ou período. É um estudo que será realizado na sintaxe posteriormente. Então, nós sabemos que ela é estudada durante toda a educação básica, ela é estudada, a morfologia é estudada isoladamente, mas depois, com a sintaxe, nós conseguimos compreender todos esses elementos. Nós também temos que pensar que a morfologia, ela não é um estudo em si mesmo, né? Um estudo, uma finalidade em si mesma. Se nós pensarmos que a morfologia, ela é um estudo isolado, sim, que nós estudamos elemento por elemento, porém, ela nos leva a compreender o texto, né? Então, o texto é que é realmente a nossa grande, né, a grande finalidade, a compreensão e a interpretação desse texto. Os morfemas são as menores unidades significativas que formam as palavras. São classificadas como desinência, raiz, radical, afixo, tema e vogal temática. O estudo desses morfemas compreende o estudo sobre a formação e a estrutura das palavras. São morfemas lexicais. Os substantivos, os adjetivos, os verbos, os advérbios de modo. São morfemas gramaticais, os artigos, os pronomes, os numerais, as preposições, as conjunções e os demais advérbios, bem como os elementos mórficos que indicam número, gênero, modo, tempo e aspecto verbal. Os processos morfológicos de formação de palavras podem ser por derivação, que nós temos prefixal e sufixal. A prefixal, por exemplo, a palavra infeliz, prefixo já diz prefixal, pré, vem antes, né, do radical, da raiz da palavra. Sufixal, ciumento, vem da palavra ciúme, então nós temos após o radical. Para a sintética, nós temos antes e depois, entediar, tá vendo? E também a própria palavra tédio se transforma em um verbo, por exemplo. Regressiva, diminui o seu radical, fica uma palavra menor, boteco. Imprópria, nós temos, por exemplo, a palavra o jantar, que é um substantivo, transformando-se em verbo também, né? Eu posso jantar. E de composição por aglutinação, nós temos aguardente, justaposição, beija-flor. Há também outros processos menos regulares que contribuem para a formação de novas palavras, como a abreviação, fotografia, foto, a reduplicação, bombom, tic-tac. O hibridismo, são dois radicais, um grego, um latino, por exemplo. A sociologia, a combinação, que vem de palavras até de estrangeirismo, showmício, show e um comício, e a intensificação, que seria, nós temos a palavra
tá certo? Também depois torna-se um verbo no infinitivo, culpabilizar. O estudo de todas as áreas da morfologia deve ser considerado um instrumento para a compreensão e a interpretação do texto, uma vez que os conceitos e a estrutura de cada classe de palavras fazem parte do grande universo que é o texto. Não há propósito estudar morfologia por si só, como nós já havíamos falado, sem contextualização, sem vivenciar o significado textual. Assim, morfologia, estrutura, sintaxe, função e semântica, sentido, são complementares, embora sejam diferentes. O estudo da morfologia é amplo, compreende diversas divisões e subdivisões de classes de palavras, e todas as áreas apresentam suas especificidades e são estudados de maneira isolada, valorizando sua riqueza, porém omitindo nesse momento a função que exercem na oração e no período, estudo que será realizado depois, né, posteriormente. E agora vamos falar um pouco sobre a sintaxe. Eu trouxe aqui duas citações que eu acho bastante interessantes, bastante importantes, oportunas nesse momento também. Do David Cristal, sintaxe é o termo tradicional para o estudo das regras que regem a maneira como as palavras se combinam para formar as sentenças de uma língua. Chama sintaxe a parte da gramática que descreve as regras pelas quais se combinam as unidades significativas das frases. Então, nós temos esses dois teóricos, esses dois estudiosos, que nos dá uma definição sobre sintaxe. Termo tradicional para o estudo das regras que regem a maneira como as palavras se combinam para formar as sentenças de uma língua. E a parte da gramática que descreve as regras pelas quais se combinam as unidades significativas das frases. Aqui nós temos todo um processo, um processo de junção de todas as partes estudadas lá na morfologia, de todos os elementos morfológicos estudados naquele grande acervo morfológico que nós temos, que é da estruturação das palavras, o estudo das palavras, e aqui nós vamos juntar tudo isso para formarmos as sentenças, as orações, logicamente, os sintagmas, né? E vamos precisar também de eixos paradigmáticos para formarmos todas essas sentenças. Sintaxe, por sua vez, tem como foco principal a análise estrutural dos termos que compõem as orações e os períodos, tendo em vista as relações que se estabelecem entre estes. Estuda os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, os termos integrantes desta, que são complementos verbais, objeto direto, indireto, direto preposicionado, complemento nominal e agente da passiva. E os termos acessórios, que são aqueles termos que estão ali, né, para embelezar, para detalhar, não é? Que estão ali preparados para dar mais detalhes para nós de toda essa sentença, de todo esse elemento, né, que nós estamos formando aqui, que seria um elemento significativo, porque a oração, o período, a frase, não é mesmo? O texto, ele está sendo construído pelas palavras, mas o grande objetivo, como nós dissemos ali na morfologia, é o significado, é o seu significado, é a semântica, né, o seu sentido. Os termos acessórios, nós temos os adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, o aposto, o vocativo, a regência nominal e verbal, a crase, concordância nominal e verbal, pontuação e classificação das orações, coordenadas e subordinadas. Enfim, nós viajamos por todo esse universo aqui, né? Viajamos e vamos organizando todos esses elementos para formarmos a nossa sentença, a nossa oração, o nosso texto com um grande significado. Sintaxe sob perspectivas, vamos ver aqui. A sintaxe tradicional fornece o modelo de uso correto da norma culta, daí o seu caráter normativo, e concebe a frase como uma sequência de palavras autônoma de sentido. Focaliza a frase, identificando as relações entre as palavras, unidades dispostas em ordem linear e funções exercidas por elas, sujeito, predicado, entre outros. A sintaxe estrutural é disciplina autônoma, com origem no estruturalismo, que foi o modelo fundado
pelas ideias, né, nas ideias de Saussure, que concebe a língua como uma estrutura composta de diferentes hierarquias. Focaliza a frase buscando as suas unidades sintagmáticas relacionadas entre si, relações que são as relações sintagmáticas, e hierarquicamente organizadas. Trata da língua sem se preocupar com a situação social, que é uma perspectiva formalista. A sintaxe gerativa é disciplina autônoma, cuja denominação se confunde com a do modelo de da teoria gerativa, gramática gerativa, que concebe a língua como conhecimento construído a partir da linguagem, uma propriedade da mente humana, uma atividade mental. E a sintaxe funcional, que é uma disciplina autônoma que concebe a língua como instrumento de interação social, com os componentes centrais, o discurso e a semântica, considera as estruturas linguísticas e suas correlações, mas atentando para como a língua representa as categorias sociais e cognitivas em sua estrutura gramatical. Toma como objeto a competência comunicativa, ou seja, focalizando os usos linguísticos, entendidos como produção socialmente contextualizada das estruturas linguísticas sobre outra perspectiva, que é o funcionalismo. Então, aqui nós temos, seria assim, uma aula cada perspectiva dessa, né? Nós estamos apenas citando, e fica o convite para que nós conheçamos todas elas, que é muito importante. As línguas são sistemas que detêm um léxico composto por milhares de palavras e também regras que determinam o modo como as palavras podem combinar-se para formar os enunciados. Essas regras são aquilo que define a sintaxe das línguas, né? É função da sintaxe organizar a estrutura das unidades linguísticas, que são os sintagmas, como nós já vimos em outro estudo, que se combinarão em sentenças, cada uma após a outra, lembra? Um elemento após o outro, formando um sintagma com sentido, com significado. Quando um sujeito interage verbalmente com o outro, ele organiza sentenças linguísticas, de maneira a transmitir um significado completo para que possa ser compreendido. Apesar de não existir uma forma de organização das sentenças linguísticas, o fato de as línguas terem sua sintaxe própria não permite realizar combinações aleatórias das palavras. As palavras, elas se juntam de forma harmoniosa, não podem ser aleatórias para formar esse sintagma. Nós buscamos essas palavras como se nós tivéssemos assim um depósito em nossa mente. Nós vamos lá, buscamos as palavras, escolhemos as palavras e organizamos de forma sintagmática, uma após a outra. Buscamos lá no paradigma, e trazemos aqui para fazermos essa composição. Veja aqui, eu coloquei só um exemplo, para nós percebermos que as combinações, elas não podem ser aleatórias, né? Elas têm o seu próprio sentido, embora elas sejam trocadas de lugar, os mesmos elementos, chega um momento que nós não conseguimos mais fazer combinações, mas até onde der, nós vamos fazendo as combinações, e com sentido, mas chega um momento que talvez ela não tenha sentido, e aí fere, né, fere todo o nosso valor sintático, né, fere mesmo o sentido da palavra, não pode. Então, ontem meu filho perdeu o celular. Meu filho ontem perdeu o celular. Meu filho perdeu o celular ontem. O celular ontem meu filho perdeu. Ontem meu filho o celular perdeu. Aqui, veja que de uma sentença, né, de uma sentença nós conseguimos organizá-la em várias, mas com sentido. Observa-se que há a troca dos termos de lugar, são os mesmos termos em todas as sentenças, em todas as orações, mas os valores sintáticos continuam os mesmos. O sentido do enunciado é compreensível, mesmo com as diferentes possibilidades de organização sintática das palavras. Agora veja essa última sentença. Meu o perdeu filho ontem celular. Meu o perdeu filho ontem celular. Aqui nós não conseguimos mais,
né, um sentido. Nós perdemos, né, nós ficaram somente as eu diria assim, os termos de forma aleatória. As palavras estão dispostas, mas nós não conseguimos organizar o sentido. No exemplo acima, os mesmos elementos foram trocados de posição, entretanto, saíram da lógica do que é aceitável, né, para que o sintagma se estabeleça. Ele não se estabeleceu. Então, feriu os aspectos sintáticos e também semânticos. A necessidade do respeito à função, lembra que nós já falamos sobre isso, né? O respeito à função, à posição e aos critérios semânticos remete ao estudo realizado dos sintagmas que, ao organizar uma palavra, frase, oração, período, essa organização segue os princípios não apenas do sistema, mas aqueles determinados pela semântica. A sintaxe é essa organização, ela tem essa organização. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre as relações e funções sintáticas. Os enunciados das línguas refletem uma organização específica, já prevista na língua. E essa associação de palavras é sempre sistematizada pela sintaxe, a qual define as sequências possíveis no interior dessas estruturas que são os sintagmas. Para a compreensão das estruturas sintáticas, conheça os tipos de relações e de funções sintáticas. Relações sintáticas são as relações estabelecidas entre as palavras que definem as estruturas possíveis na sintaxe das línguas. Exemplo: meu filho perdeu o celular ontem. Meu filho é o agente da ação expressa pelo verbo perder. E ontem, quando a ação foi realizada. Então, aqui eu tenho um agente, né, que é o meu filho, um substantivo, né, acompanhado de um pronome possessivo, perdeu, verbo, né, um artigo determinante aqui do celular, que é um substantivo, e ontem, que é um advérbio de tempo. Então, essa relação sintática, ela aconteceu. Funções sintáticas. Trata-se do papel desempenhado por cada elemento da oração ao se relacionar com os demais elementos que compõem o enunciado. Quando é possível determinar uma relação sintática entre os elementos de um enunciado, esses elementos desempenham uma função sintática específica. Veja novamente um exemplo. Né? Aqui, meu filho perdeu o celular ontem. Vamos ver aqui, ó. Meu filho, agora, nessa função sintática, ele tem um papel estabelecido. Então, meu filho é o sujeito do verbo perder. Aqui, ele era um agente da ação do verbo perder. Aqui, ele já tem uma função, né? Ele, na verdade, é o sujeito do verbo perder. O meu é uma adjunta de nominal. O celular, um objeto direto né, do verbo perder. Perdeu o quê? Né? O celular. As análises acima demonstram que realizar a análise sintática dos enunciados da língua significa explicitar as estruturas, as relações e as funções dos termos que os constituem. Então, nós vimos que há as relações sintáticas, né, que são estabelecidas entre as palavras que definem as estruturas possíveis, né, e nós temos um pronome, nós temos um substantivo, nós temos um verbo, um artigo, um outro substantivo e um advérbio de tempo, né? E sempre todas organizadas, podemos modificar sim, porém essas relações sintáticas, elas serão possíveis dentro, né, de tudo que nós vimos que é possível. Chega um momento que já não é mais possível, que aí ela perde o sentido e fere todo aquele processo semântico, e as funções sintáticas, que seriam o papel desempenhado por cada elemento da oração. Então, nós temos a morfologia e a sintaxe aqui juntas, nesse papel que é desempenhado através das funções sintáticas e que nos dá todo o aparato da semântica, que nos dá o sentido, o significado, nós buscamos através dessas relações e funções. E a semântica, que nós vamos estudar posteriormente, é o ramo da linguística que estuda o significado, o sentido das palavras e textos, englobando o estudo da polissemia, sinonímia, antonímia, paronímia e homonímia, denotação e conotação. Estudaremos posteriormente. Muito bem, por hoje é só. Espero encontrá-los em breve. Fiquem com Deus e estudem bastante.